Se existem dois celulares que fazem um sucesso absurdo tanto no Brasil como no mundo, esses dois são o Poco X7 Pro e o Poco F7, um lançado em janeiro desse ano e o outro lançado em junho, um que foi campeão de vendas durante meses e o outro que se esgotou em menos de 10 minutos na loja oficial da Poco no Brasil. Vem cá, será que realmente vale a pena deixar o Poco X7 Pro de lado e apostar no F7? Ou ainda, será que vale a pena investir em qualquer um desses dois? Para essas perguntas eu tenho uma resposta certeira, então confere até o final. E se tem uma coisa que a Xiaomi acertou, foi na estética. Os dois realmente são muito lindos e comenta aqui embaixo, só pelo visual, se você pudesse escolher qual desses dois você pegaria hoje. E vamos para os takes. E vamos olhar essas duas estruturas aqui. Eu vi bastante gente comentando na internet que eles estão bem parecidos. Eu discordo desse ponto e apesar do X7 Pro ter bordas arredondadas, eu diria que ele tem um aspecto visual bem mais retangular que o Poco F7, principalmente quando a gente observa mais de perto os detalhes das câmeras. As duas estão dispostas na vertical, só que o F7 se apresenta como um único conjunto, com um formato semelhante ao elipse. Já o X7 Pro possui as duas câmeras separadas e redondinhas, e ainda na parte de trás a gente tem outras diferenças como a disposição de cores. O meu Poco X7 Pro é verde, mas você quando for escolher você pode optar pelo preto básico ou pelo amarelo e preto, que é a cor que mais vendeu e se tornou a cara da versão. E dei uma olhada na divisão vertical que ele possui, sendo que na esquerda ele possui uma textura e uma cor mais escura, e na parte da direita outra textura e uma cor mais clara. Já no Poco F7 a divisão de cores acontece na transversal, sendo a minha versão aqui a branca. Porém você tem as opções preta básica e exclusiva em preto e cinza. Já que citamos essa versão exclusiva, a gente não pode deixar de falar dos detalhes que ela possui, aparentando ter um adesivo que deixa a estrutura interna do celular visível. Vocês curtiram essa versão? Eu particularmente achei muito linda essa versão branca, comenta aqui embaixo. E aqui olhando o Poco F7 eu não poderia deixar de notar esse detalhe na câmera que a Xiaomi fez, que é tipo um corte que se apresenta no reflexo da luz, que fica muito bonito. E a divisão de cores do F7 tem duas texturas diferentes, mas ambas são foscas. Isso também acontece no X7 Pro. Tudo isso evita marcas de dedo e o acúmulo exagerado de sujeira na superfície. Mas sempre façam uma limpeza, faz bem pro celular, até porque ambos contam com IP68, que é a melhor proteção contra água e poeira do mercado. E com essa proteção você pode mergulhar os dois até meia hora debaixo d'água e até 1,5 m. Você pode lavar na água corrente e até escutar uma musiquinha que você não vai ter preocupação com isso. E é claro que a gente mergulhou os dois, o IP68 tem que pesar um pouco na escolha e ambos vão ter isso sim. E ainda que na estrutura em si e estética do celular, na lateral direita teremos algo muito parecido, os dois botões Power e os de volume, e apenas isso. Na parte de baixo serão basicamente iguais também, com uma entrada USB-C, saída de áudio estéreo e slot apenas para chips. Talvez vocês já saibam disso, mas é sempre muito importante reforçar que eles não terão slot para armazenamento extra, porque as versões de entrada, tanto do Poco X7 Pro como do F7, são de 256 GB, o que já é muita coisa. E caso você ache pouco, você ainda pode pegar a versão de 512, que foi o que eu fiz aqui no F7. Vai variar uma faixa de preço, logicamente. Se você achar que vale a pena, é uma ótima escolha. E falando em boas escolhas, eu não posso deixar de colocar o link do site da Amazon Brasil aqui na descrição. E a última vez que eu vi o F7 ainda estava com estoque limitado lá, então confere lá, dá uma olhadinha. O link do nosso grupo de ofertas do WhatsApp também está embaixo. E se a gente pegar para dar uma olhada agora na parte de cima, a gente vai perceber que já temos aqui uma diferença. Não só estética como técnica também. O Poco X7 Pro tem saída de áudio estéreo, já o F7 não tem aqui os buraquinhos. Mas Danilo, qual que é a vantagem disso? Basicamente, por não possuir saída de áudio visível, o F7 evita aqui a entrada de corpos estranhos, ou seja, sujeiras mesmo, e assim ele preserva o áudio por mais tempo e deixa o celular mais minimalista. Mas Danilo, isso significa que o F7 também não tem saída de áudio estéreo? Ou seja, o som não sai por cima do celular? Na verdade ele tem sim saída de áudio estéreo, mas fica escondido e dificilmente alguém vai trocar um pelo outro só por conta disso, até porque os dois te entregarão um áudio muito bom de qualquer forma e com uma boa qualidade. Mas calma que essa foi só a primeira diferença que os dois possuem e a gente ainda vai falar do que muda no desempenho e nas câmeras. E vamos agora tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Ambos possuem infravermelho, então vocês poderão controlar TV, ar-condicionado ou qualquer aparelho apenas com o celular, somente acessando o Mi Remote, pareando os aparelhos e pronto. E notem que o F7, diferentemente do áudio estéreo de cima, ele vai possuir aqui o buraquinho do raio infravermelho, assim como o X7 Pro possui. Ele fica um pouco mais escondido aqui, mas isso é bem legal. E ambos possuem NFC, que é a tecnologia de colocar cartão de débito ou crédito no celular, e assim você pode evitar sair com a carteira. E ambos também possuem 5G. E beleza, agora uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é sobre a tela desses dois carinhas aqui. Basicamente, tanto em um como no outro, teremos as mesmas
mesmas especificações. O Poco X7 Pro possui uma tela AMOLED e o Poco F7 também. O X7 Pro possui uma taxa de atualização de 120 Hz e o F7 também. E o Poco X7 Pro possui uma tela de 1.5K de resolução. E adivinhem só, F7 também. E uma dica de amigo que eu já falei no vídeo de unboxing do F7 é entrar nas configurações e colocar a taxa de atualização no modo padrão ou personalizado. É muito importante que vocês não deixem fixo em 120 Hz todos os apps, porque isso vai fazer a tela do seu celular ficar extremamente rápida, mas vai consumir uma quantidade colossal de bateria e depois vai vir gente comentando que a bateria dos dois é uma porcaria, mas vai por mim, não são, mas isso a gente já vai comentar. E eu falo para fazer essa mudança porque existem apps que não fazem o menor sentido ter uma taxa de atualização de quadros tão potente como o próprio YouTube, e daí vocês podem personalizar colocando apenas os apps que vão rodar com alta velocidade, como por exemplo jogos. Mas enfim, conselho dado, podemos prosseguir. Os dois terão um leitor digital veloz, podemos dar um clique para ver as horas e ter o resto da tela ainda apagada, ou podemos dar 2 cliques para acender por completo. E por fim, ambos terão a proteção Gorilla Glass 7i, que é sim muito resistente. Eu já derrubei o meu Poco X7 Pro algumas vezes e nem sinal de riscar ou quebrar, e até se riscar tá tudo bem, afinal os dois vêm com película aplicado, o que é fenomenal. Muito obrigado, Xiaomi. Fim das semelhanças, podemos agora partir para a principal diferença desses dois na tela, que é o tamanho. Enquanto o X7 Pro conta com seus incríveis 6.67 polegadas, o F7 consegue ser maior, possuindo uma tela de 6.83 polegadas. Não é uma diferença gigante, mas colocando os dois lado a lado, a gente consegue perceber sim que o F7 é maior. E já que estamos falando de tamanho, nada mais justo que explicarmos o porquê um ser maior que o outro. E um dos pontos fortes do X7 Pro, que a gente sempre cita em vídeos, é a sua bateria. São 6.000 mAh, é mais que a maioria dos celulares que você encontra no mercado, como iPhones e Galaxies. E durante muitos dias eu usava o celular, gravava com ele, saturava ele com jogos, e mesmo assim no final do dia ele ainda estava com 20% e 30%. Eu sinceramente já achava isso um absurdo, mas o que a Xiaomi fez aqui é ainda mais maluco. Ela acrescentou 500 mAh com relação à versão do X7 Pro. Isso é bastante coisa, galera. Tem sido um ponto chave na escolha de quem está pegando o F7. Em termos mais palpáveis, 500 mAh a mais quer dizer mais ou menos 1 hora a mais de uso. Então antes eu chegava aos 20 e pouco por cento no final da noite, hoje eu chego com mais de 30%. A explicação do tamanho vem daí, e além do tamanho ser maior, o peso do F7 também é um pouco maior, sendo que ele tem 215 gramas e o X7 Pro de 195. Mas o que eu quero que a gente perceba, principalmente colocando aqui os dois lado a lado, é a espessura dos smartphones. E como a Xiaomi conseguiu deixar eles na finura de um iPhone 16, por exemplo, e ainda colocar uma bateria absurda. Simples. A tecnologia Anodo substitui o que antes era parte de grafite, agora é silício. E dessa forma, o material da bateria ganha densidade e perde volume. Assim, ele fica com um tamanho reduzido, só que com uma capacidade tanto em armazenamento quanto em velocidade muito melhor ao que tínhamos antes. E já que falamos de velocidade de carregamento, os dois serão iguais em velocidade, afinal a Xiaomi incluiu um carregador de 90 watts de potência dentro da caixa. O X7 Pro vai carregar em torno de 30 a 40 minutos e o Poco F7 vai ter seu 100% de bateria em mais ou menos 50 minutos por causa da capacidade que é maior. E convenhamos, você piscou, eles já terão carga para você passar o seu dia, ponto mais que positivo para a Xiaomi. E por possuírem baterias de respeito, é claro que os dois teriam que ter desempenhos de respeito. O Poco X7 Pro é um queridinho da galera, isso porque ele dá pau em muito top de linha por aí. Eu baixei aqui o AnTuTu Benchmark para fazermos uma comparação. Como vocês podem ver, ele faz cerca de 1.600.000 pontos, o que é coisa pra caramba. Isso graças ao seu processador Dimensity 8400 Ultra e os seus 12 de RAM. E vale ressaltar que o X7 Pro tem versões de 8 de RAM, o que deixa ele um pouco mais barato. E pegando agora o Poco F7, a gente vai notar que a eficiência e potência do seu processador é maior que o MediaTek do X7 Pro. Estamos falando de um Snapdragon 8S geração 4. E além da galera estar bem mais acostumada com os processadores da Qualcomm, esse aqui foi lançado esse ano, então está fresquinho em nossas mãos. E abrindo aqui o AnTuTu, a gente observa que ele pontua cerca de 1.800.000, mas eu estava pesquisando um pouco, ele dá conta de chegar nos seus 2 milhões de pontos, o que é coisa pra caramba. E antes de eu te dar minha opinião sobre qual aparelho realmente vale a pena, a gente ainda precisa testar as câmeras também. Vamos agora para o que realmente a galera gosta de ver, que é o desempenho. Vamos fechar todos os apps que
estejam abertos nos celulares e vamos abrir aqui alguns jogos e fazer a comparação. E mesmo que você não jogue, é interessante assistir essa parte do vídeo, porque se o celular engasga em um jogo, ele também vai travar na hora de editar um vídeo, usar o Instagram ou até abrir a galeria. E a gente colocou um marcador de FPS aqui do ladinho dos dois modelos para medir a potência. E vocês precisam saber que ambos possuem Android 15 e HyperOS 2.1, então não teremos problemas com atualizações, não por enquanto. E apesar dos dois possuírem 12 de RAM, no Poco X7 Pro a gente tem a memória UFS 4.0 e no F7 a gente fica com a UFS 4.1. No geral, as diferenças serão imperceptíveis, então não se apegue nesse detalhe. E abrindo aqui o COD Mobile nos dois aparelhos, podemos entrar aqui nas configurações no COD e se colocarmos a taxa de quadros no Ultra, no Poco F7 a qualidade gráfica cai para média. Isso também acontece no Poco X7 Pro, e o que a gente vai priorizar aqui nos jogos é a quantidade de FPS. E no COD, em ambos modelos, a taxa de quadros ficou bem parecida, ambos rodando a 120 frames no modo multiplayer, o que é uma quantidade de FPS altíssima, e mesmo após vários minutos de game, os celulares se mantiveram firmes, rodando esse modo numa boa, sem travadinha, com gráficos no mais alto. E no modo Battle Royale, o próprio COD limita a taxa de quadros a 90 frames, e os dois celulares seguraram essa taxa com tranquilidade, ou seja, nesse caso não adianta culpar o aparelho, quem coloca o freio é o próprio jogo, e mesmo assim os 90 quadros por segundo se mantiveram bem estáveis na maior parte do tempo. Já no Car X Drift, um dos jogos de carro mais pesados que existem, ambos aparelhos surpreenderam e mandaram bem, rodando o jogo com 60 frames cravados praticamente o tempo todo. Em alguns poucos momentos rolou uma osciladinha leve em ambos aparelhos, coisa de cair para 57, 58 frames, mas nada que atrapalhe a jogabilidade ou que você vai perceber no meio do game. O desempenho geral foi sólido, com gráficos no máximo e uma experiência bem fluida do início ao fim, ou seja, mais um ponto positivo para os dois modelos. E agora no Wuthering Waves, que é um dos jogos mais pesados e exigentes que existem hoje para celular, a coisa muda um pouquinho. Os dois aparelhos começaram muito bem, rodando em 60 frames por segundo com gráficos no mais alto, que é o que já é impressionante para esse game, mas depois de muitos minutos de gameplay, o desempenho começou a dar aquela oscilada e no Poco X7 Pro os frames variavam entre 47 e 60 frames, enquanto no Poco F7 essa queda foi um pouco menor, ficando entre 50 e 60, nada que comprometa a jogabilidade, mas dá para notar que o F7 segura um pouco melhor a performance nesse jogo específico mais pesado. E mesmo que muitas pessoas digam que existem diferenças significativas nos processadores, basicamente qualquer jogo pesado que rodar no F7 também vai rodar no X7 Pro. A verdade é que a Xiaomi se empenhou tanto em hardware nesses dois aparelhos que os dois estão extremamente potentes. O que eu diria que no dia a dia pode ser uma diferença é a eficiência energética e a otimização. Por ser mais potente, o Poco F7 não vai esquentar tanto como, por exemplo, o X7 Pro. A gente pode jogar durante horas aqui e dificilmente vocês vão encontrar as diferenças, e além de notar os hardwares, podemos ver como as telas estão lindas em ambos os celulares também. E falando agora de uma diferença importante entre esses dois celulares que talvez pese na escolha, é que enquanto o X7 Pro possui Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, no Poco F7 a gente tem Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Talvez vocês nem saibam quais são as diferenças disso e no dia a dia talvez pouco importe, mas nesse cara aqui teremos uma velocidade de conexão um pouco maior e uma menor latência, tanto no Wi-Fi quanto no Bluetooth, o que torna esse celular mais premium. E antes de passar para as câmeras, que é um ponto muito importante, então segura aí até o final, eu já quero te responder. Com tudo isso que já citamos até aqui, será que vale a pena desembolsar R$600 a mais e pegar o F7? Galera, surpreendentemente o X7 Pro tá com o melhor preço já visto, ele tá custando mais ou menos R$2.000, e já o Poco F7 em sua versão mais top já chegou a um preço de R$2.600, R$2.700, querendo ou não são duas faixas de preços bem distintas. Enquanto temos algumas vantagens em alguns detalhes no Poco F7, a gente sabe que ele custa R$600 a mais, e se você tem os R$2.600, R$2.700, com certeza vale a pena pegar o F7, vai por mim, você não vai encontrar um celular melhor que ele nessa faixa de preço, e se você tem os R$2.000 para investir em um smartphone, eu garanto que você não encontra um melhor que o X7 Pro. Caso ainda tenha dúvidas, vamos prosseguir com o vídeo, afinal precisamos falar de um detalhe muito importante, mas antes, deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal, vocês não têm noção do quanto que isso contribui para o canal e me deixa feliz, sério. A Xiaomi no anúncio do Poco F7 divulgou que ele teria 4 anos de atualização Android e mais 6 anos de atualização de segurança. Isso é incrível, não temos nenhuma informação sobre isso para o X7 Pro, porém sabemos que ele também é uma máquina e provavelmente eles atualizem
vir mais 4 anos também, ou 3, a gente fica nessa dúvida, mas além dele durar muito tempo, a gente tem a segurança de ter ele sempre atualizado, porque é um celular com hardware absurdo. E nas câmeras temos basicamente a mesma coisa, os dois possuem uma lente Sony principal de 50 megapixels e uma grande ocular de 8 megapixels. Eu vou separar essas fotos entre celular A e celular B para você me responder qual dos celulares você acha que é, e depois eu te digo qual que é a foto do celular A e qual é a foto do celular B. Então me diz aí nos comentários qual você acha. E mesmo com essa ficha técnica parecida, as fotos podem ter sim diferenças sutis, e é isso que a gente vai analisar agora. Repare bem nos detalhes da nitidez, na forma como cada aparelho lida com a luz, principalmente em áreas com mais sombra ou muito brilho. Observe também as cores, um dos celulares entrega um tom um pouco mais quente, outro puxa para o lado mais frio, e não esquece de prestar atenção na textura, nos objetos de fundo, na forma como o HDR atua. Vou colocar as fotos lado a lado, então aproveita esse tempo para olhar com calma e me dizer aí nos comentários qual você achou melhor. Os dois gravam vídeos com traseira em 4K, o que já é ótimo nessa faixa de preço. A estabilização é eletrônica nos dois modelos. Qual te pareceu mais estável e com melhor qualidade? A resposta de qual celular é o celular A e B na tela em 5 segundos. E aqui na câmera frontal temos uma leve diferença. Agora eu estou gravando do Poco X7 Pro, então me diz aí se as cores estão boas, se a nitidez está agradável, se a captação de áudio está legal. Os dois terão seus 20 megapixels, mas enquanto o Poco X7 Pro grava vídeos a 1080 e 30 frames por segundo, o nosso Poco F7 vai gravar também a 1080 pixels, só que 60 frames por segundo. Isso significa vídeos um pouco mais fluidos, com um movimento mais natural. A diferença pode parecer pequena no papel, mas quando a gente coloca lado a lado dá para perceber sim. E eu quero que vocês comentem aí, qual dos dois está melhor? Será que por ter um processador melhor, o F7 está com uma otimização de fotos superior? E nessa conclusão eu quero afirmar que se você tem o Poco X7 Pro e está com o dinheiro sobrando, talvez valha a pena a troca, principalmente pelo fato dos 6 anos de atualização de segurança e 4 anos de atualização do Android. E se você tem que optar por um desses dois, minha recomendação é você ver qual o preço que você pode pagar, e se seu orçamento permite pegar o F7, vai fundo, se não, o X7 Pro não vai te deixar na mão, eu tenho certeza disso. Mas e aí, eu esqueci de comentar alguma coisa? Por favor, deixa um feedback aí embaixo, entre no nosso grupo de ofertas e não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, isso é muito importante e ajuda demais a gente. Abraço, Danilão, e fui!